queridos, boa tarde a todos vocês, que nós possamos, nesse momento, assim, especial das nossas vidas, quando nós nos reunimos mentalmente, energeticamente, pelo meio dessa bênção que é a internet, quando a gente se reúne para refletir um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus, com um tema desse, né, um tema forte, que a gente já coloca em termos de pergunta. Não é suicídio na infância e na adolescência? Como assim? Nós começamos com uma pergunta justamente porque é algo que nos chama muita atenção, é algo que a gente olha e fala, nossa, mas como assim? Crianças e adolescentes desistindo da vida, eles estão começando a viver, pelo menos do ponto de vista da encarnação, porque a vida é eterna, nós vimos de longe, a gente está indo para longe na eternidade, mas nesse momento, nessa presente encarnação, com poucos dias, né, poucos meses, vão pensar, a existência na Terra é um minuto, né, lá no prefácio do livro Nosso Lar, o Emmanuel deixa claro para a gente, uma existência, um minuto, então, como que pode? E é isso que a gente vai refletir hoje com vocês, em cima dessa questão, crianças e adolescentes se suicidando nesse planeta, em pleno terceiro milênio começando, não é? Vamos lá, então, a gente vai estar refletindo, e para começar, obviamente, a gente tem que começar da base, né, começar do começo, começar com o Kardec, tá? O Kardec, na questão, no Livro dos Espíritos, né, na questão 385, ele já começa ali, quando ele fala de infância, né, ele diz o seguinte, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo, em certa idade, especialmente na adolescência. É que o espírito se modifica? Então, a pergunta dele tem um fundamento muito grande, especialmente para quem tem filhos, né, ou para quem tem crianças, assim, que a gente acompanha desde pequenininho, sobrinhos, netos, quem tem pessoas desde pequenininho, né, o bebê, a criança, depois chega uma certa idade e fica diferente. E muitos de nós nos assustamos, a gente fala assim, ué, mas era filho, de repente está numa rebeldia danada. Nossa, era tão tímido e de repente ficou assim tão irreverente. Nossa, ele era tão irreverente, tão brincalhão e de repente se fechou, assim, ficou emburrado, estranho. Então, o Kardec pergunta, o que é que se opera? O que acontece no caráter? E eu vou colocar hoje, especialmente para vocês, muitos slides com um texto grande, eu peço até desculpa, mas é porque muito conteúdo para a gente falar e vale a pena a gente ir na base mesmo. Quer ver só o que o Espírito responde para o Kardec? É que o Espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Já começa daí. Então, assim, não é que modifica, não é uma modificação de caráter, ele simplesmente se revela. Aquela criança, aquele espírito em fase infantil, vamos corrigir. A criança, do ponto de vista espiritual, não é criança. Ela é um espírito vivendo com um cérebro, com um aparato físico, com uma condição de desenvolvimento biopsíquico, que lhe tolhe muito, então ele não consegue se expandir. E aí, na medida em que o corpo retoma a virilidade, especialmente com a chegada, né, o irromper de toda a questão hormonal, e a criança, ela passa pela puberdade, ela já começa vamos pensar assim, a vestir melhor o seu arcabouço físico, a sua armadura. Então, ele já começa a ficar de posse de uma capacidade maior. E aí ele fala assim, né, que de repente ela começa, né, aquele ser, ele começa a se mostrar tal qual era. Era quando? Em vidas passadas, né? Todo o arsenal que ele vai trazer de capacidades dele, de caráter, né? Ele fala, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. A gente não sabe. A gente olha a criança e é uma delícia isso. A gente vai estudar hoje um pouquinho mais profundamente sobre isso, e é verdade, né? Da infância, para que nós passamos pelo período da infância? Nós vamos ver hoje também, tá? E aí a gente não sabe de verdade, né? O que oculta, de repente, a inocência, né? Aquela coisa linda que as crianças têm.
Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Tá lá o Khalil Gibran, né? Khalil Gibran, o poeta indiano maravilhoso, que dizia, né, vossos filhos não são os vossos filhos. Eles são os filhos da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Deixa muito claro para a gente, nossa, os nossos filhos, eles de verdade, eles vêm através de nós. Os pais, eu costumo dizer, os pais são os médiuns de Deus, materializando criaturinhas na Terra. Outros espíritos, filhos de Deus, tá? E aí ele continua dizendo, olha, para que não lhe possam imputar excessivos defeitos de caráter, né? Deixa eu voltar um pouquinho, ó. As crianças são seres que Deus manda a nós, para que não lhe possam imputar excessivos defeitos de caráter, dá-lhes ele, o pai, né, todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de um espírito de maus pendores, cobrem-se-lhes as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, consequentemente, castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, essa questão, é forte essa questão, porque se a gente pensar, não é, a gente que tem filho, e vocês, alguns de vocês devem ter filhos pequeninos ainda, isso até choca. Pai e mãe às vezes falam, nossa, até tem dificuldade de aceitar, não é, essa questão. Mas quando a gente depois os nossos filhos vão crescendo, vão crescendo, quando o meu caso, 4 filhos adultos, quando eu lembro, quando eles eram pequenos, ai, que saudade, não é? Por quê? Porque era uma inocência, era uma delícia, e era uma satisfação, era uma obediência, um acatamento do que papai e mamãe falavam, mamãe especialmente. Hoje, graças a Deus, né? Cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu as suas escolhas. Então, a gente olha bem, depois que temos filhos adultos, o quanto Kardec, né? Nessa pergunta, ele estava muito inspirado, e o espírito que responde estava muito, né? Ele estava dono, né, de uma grande sabedoria. É muita sabedoria essa lição para a gente. Mas continuando, tá? A gente começa a pensar assim, como é que essa história de suicídio na adolescência? Vamos lá. Olha, no começo de 2018, gente, isso é uma coisa muito forte, tá? Uma menina de Porto Alegre subiu no telhado de sua casa e ameaçou atirar-se lá do alto. Os pais foram chamados às pressas do trabalho, né? Levado ao Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, a garota contou que tentara se matar porque ninguém lhe dava atenção na família. O pai e a mãe passavam os dias fora, do início da manhã até a noite. A menina tinha 8 anos, agora está com 10. Graças a Deus foi salva, não é? Mas ela quis chamar atenção e ela poderia ter cometido suicídio, e algumas crianças cometem, infelizmente. Um garoto da mesma faixa etária ingressou na emergência do mesmo hospital, né? Pouco tempo atrás, por ter ingerido uma moeda. O otorrino retirou o objeto e liberou o paciente. Uma semana depois, ele retornou. Desta vez, havia engolido várias moedas. Na investigação, descobriu-se que a motivação para a atitude era tristeza. Então, a gente já começa a perceber, crianças entram em depressão. Aliás, até bebês, viu, gente? Entram em depressão. De repente, tudo bem que já traz um arsenal lá de vidas passadas, né, de coisas que aconteceram, que entristeceram esse ser, mas aqui, nessa atual encarnação, tudo que acontece com essa criaturinha vai fazer com que ela perpetue, né, continue, né, aumentando essa depressão, ou ela vai se libertando pouco a pouco. A gente que lida com crianças, não é? Eu também já trabalhei com crianças, a gente vê que existe uma diferença enorme entre uma criança e outra. E características de personalidade que a gente observa naquela primeira infância, do 0 aos 4 anos, a gente observa uma diferença de personalidade. Quem tem mais que um filho vê isso bem. Agora, sim, tem crianças que são muito expansivas, como eu já disse, mas tem outras que são bastante tristonhas, e isso precisa um sinal de alerta. Continuando aqui,
tá? A gente vai falar um pouco sobre dados alarmantes, poucos dados, mas aí a gente também precisa olhar para isso, né? Tá na internet, se vocês quiserem conferir, tá? Coletados pelo Ministério da Saúde, não é? As faixas em que as taxas de suicídio mais cresceram no Brasil entre 2002 e 2012 foram as dos 10 aos 14 anos. 40% das tentativas de suicídio são de pessoas, né, de seres, de espírito, gente, chegando na Terra, dos 10 aos 14 anos. E dos 15 aos 19 anos, a gente tem aí 33,5%. Existe uma massa de criaturinhas, e é interessante, né, a semana passada eu falei sobre suicídio para uma outra casa espírita na terceira idade, né, para o Nova Era. Mas olha que interessante, são as duas faixas, né? O pessoal que está chegando na encarnação e o pessoal que está indo embora, né? São as duas faixas que mais. Uma outra coisa importante também, né? No Rio Grande do Sul, estatísticas da Secretaria Estadual da Saúde, que graças a Deus lá tem um pouco de estatística, né? Registros existentes no Centro de Informações Toxicológicas registraram que 4.658 crianças e adolescentes gaúchos tentaram se matar apenas por autointoxicação. Chama de quê? Envenenamento, tá? Entre 2005 e 2013. Então, a criança ou adolescente, aproveitando, né, aqueles remedinhos que a gente vai ver, a maioria quais são, né, vai lá e tenta o suicídio, querendo realmente, ó, tchau mamãe, tchau papai, tchau família. Tá? E isso não acontece aqui só. Isso que é interessante, a gente fala, é porque é o Brasil. Não, não, dá uma olhada, né? Nova York, uma pesquisa publicada no periódico científico Pediatrics, não sei falar inglês, deve ser mais ou menos isso, revelou que o número de crianças e adolescentes hospitalizados por tentar suicídio ou pensar nisso dobrou em menos de uma década. Dobrou nos Estados Unidos, tá? Dados do Sistema de Informação de Saúde Pediátrica apontou a ocorrência de, olha o número, gente, é assustador, 115.800 tentativas de suicídio ou idealizações do ato por crianças e adolescentes ao longo dos últimos 7 anos. Tem alguma coisa acontecendo com, né, os pais, esse trabalho que os pais fazem maravilhoso de educar os filhos, de estar com os filhos. Tem alguma coisa acontecendo com a cultura especial, a gente está falando aqui de ocidental, né, de ocidente. Tem alguma coisa acontecendo na nossa cultura que precisa de revisão urgente para que a gente olhe para isso e fale, nossa, como assim? Não é? Que coisa mais maluca é essa? Não é mais aqueles casos em que as pessoas se suicidavam muito, né? Vamos pensar algumas décadas atrás, se suicidavam quando ia à falência na empresa, ou perdia um grande amor, não é? Ficava abandonado pelo esposo, pela esposa, pelo noivo na porta da igreja. Então, assim, era o que acontecia, não é? Um grande desgosto, uma grande falência, mas hoje não. Crianças e adolescentes. Que tipo de problema a gente pode imaginar que eles tenham? Vai aí a reflexão. Continuando, gente, os pesquisadores também chamaram a atenção para o fato de que a prevalência de suicídios é maior durante o ano letivo. No caso dos adultos, tentativas de suicídios e pensamentos suicidas são mais frequentes na primavera e no verão. Não é estranho isso, não é? De repente, a gente olhar para isso e pensar, ué, mas as crianças, então, elas ficam mais suscetíveis de suicídio, os adolescentes, no período do ano letivo, por quê? Obviamente, não precisa ser muito, cientista social para a gente imaginar que durante o período em que está todo mundo se matando ali, e a criança sendo levada a aprender na escola, com todas as exigências das escolas, algumas escolas entopem a criança de lição, uma coisa alucinante, né? E para que as escolas fazem isso? Para agradar papai e mamãe, tá? Especialmente, porque escolas particulares, muitas vezes, eu já conversei com alguns donos de escola, especialmente coordenadora pedagógica e professores, falam, a gente é obrigado a ter um massivo como esse para deixar os pais satisfeitos, não é? Gente, não é mercadoria,
tá? É diferente a gente ir lá comprar um celular da melhor marca e a gente colocar o filho na melhor escola. A melhor escola necessariamente não é a que enche o seu filho de lição de casa. Pensamos nisso. É aquele que forma a criança, ajuda o papai e a mamãe a formar o caráter da criança, não é? Logicamente, com todos os conteúdos programáticos e todas as disciplinas, mas com parcimônia, para a criança ter tempo de respirar, de conviver com os coleguinhas. Eu acho que está faltando um pouco. Né? Vamos lá, continuando. Mas a gente continua, olha, para o médico Vitor Stumpf, voluntário do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, as tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes são um problema muito negligenciado, pouco conhecido, até mesmo por profissionais, porque é negado aquilo que o Rony falava antes da gente começar, não é? Vamos parar para pensar um pouquinho. O que acontece se, de repente, uma criança ou um adolescente tenta o suicídio? Quantos pais e mães abafariam o caso? Porque parece que é uma denúncia, não é? Algo não está legal. Não necessariamente para a gente viver culpado, não, mas vamos parar para pensar. Se a criança está entristecida, o que está acontecendo? Às vezes é alguma coisa interna dela. E aí precisa médico, precisa homeopata, precisa psiquiatra infantil, um neurologista para fazer um diagnóstico diferencial, para ver se não tem alguma questão também na anatomia cerebral, mas é bom observar o comportamento de papai e de mamãe. Olha, numa certa faixa etária, infelizmente, para nós os adultos, né, que responsabilidade, mas faz parte, é algo muito essencial, tá? Que essa família tenha um pouco de base, troca de afeto, carinho, para poder essa criança se sentir segura. E esse adolescente. Continuando, gente, olha, uma dissertação de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma dissertação nova, hein, de mestrado, de maio de 2018, da psiquiatra da infância e da adolescência, doutora Berenice Reinier, indica forte aumento nas tentativas de suicídio na faixa etária dos 8 aos 17 anos. Em 2005, foram 482 episódios, em 2013, os casos subiram para 626. Gente, quase dobraram, não. Vamos pensar aí no nível de porcentagem, não é? Foi muito alto o índice. Cresceu demais. Então, isso é uma tese, né? Uma dissertação de mestrado tem base científica, é um rigor para se fazer uma pesquisa como essa, tá? Então, não é coisa assim de fake, não. É realidade, uma realidade dura, mas que às vezes a gente precisa parar e começar a pensar nela. A psiquiatra percebeu que as crianças atentam contra a vida em dias de semana. Nas outras faixas etárias, o ato tende a ocorrer no sábado e no domingo. Por quê, gente? É quando tem as frustrações amorosas, quando para pensar na vida. Agora, a criança, nos dias de semana, tá como? Mamãe sai, o papai sai 7 horas da manhã, 6 horas, 6h30, não é? E chega em casa 19 horas, quase na hora, já na hora da janta, 15, 20 minutos de conversa, a criança tem que ir para a cama, não é? Não dá para pôr uma criança na cama à meia-noite, e aí, porque ela acorda cedinho, 6 horas da manhã, 6 e pouco, para poder ir para a escola, e assim vai. De segunda a sexta-feira, a vidinha dela é muito chata. Vamos combinar, não é? Olha, chamou a atenção que a véspera de Natal foi o dia com menos casos ao longo de 9 anos que ela pesquisou. Depois veio o Dia das Crianças. É um achado que não esperávamos, diz a médica, né? Não há relato sobre isso em lugar nenhum. Pode ter relação com o fato de, nessas datas, as crianças estarem em casa, com as famílias, e mais satisfeitas, mais alimentadas afetivamente. Elas estão nutridas, porque papai e mamãe estão lá, ou a vovó, seja lá quem é que cria essa criança, não é? De repente, é uma hipótese, ela diz, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma hipótese bastante provável, que quando essa criança está mais ali com a família, ainda mais Natal, né, gente? E quando ela é o centro no Dia das Crianças. Então, ela não vai pensar em suicídio, ela não vai pensar em abandonar alguma coisa que está boa, porque a gente para quê?
para valorizar a vida, para curtir, não é? Assim, aquilo que está acontecendo com a gente, até os sofrimentos e as lutas, mas não numa fase de criança e adolescente, pensar em ir embora. Quando já aquele olho brilha, tem energia, tem esperança ali. E quando essa esperança foi cerceada, alguma coisa muito grave está acontecendo na nossa cultura. Vamos continuar, tá bom? Olha, a psiquiatra percebeu que as crianças atentam... Ah, tá, já li esse, né? A próxima. O próximo é, substâncias utilizadas nas tentativas... Ah, olha aqui, que eu ia dizer, substâncias utilizadas nas tentativas de suicídio por autointoxicação envolvendo crianças e adolescentes no Brasil. Quais são qual é a substância mais que essas crianças pegam, gente? São principalmente os antidepressivos, 23,47%, ansiolíticos, 20,76%, antitérmicos, 15,20%, anticonvulsivantes, 13,1%. Né? Em 98,5% de situações, a tentativa é realizada em casa. Então, olha, gente, vamos observar também o consumo desses remédios, ansiolíticos e antidepressivos. Primeiro, assim, de verdade, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica, ela precisa ganhar dinheiro. Agora, sim, não existe um remedinho que tire a sua depressão e jogue fora. Não tem um remedinho que tire a nossa ansiedade e jogue fora. Não. Os remédios, as medicações, né, psiquiátricas, elas fazem um trabalho importante para reter, para conter as emoções e auxiliar. Mas o uso continuado, especialmente indiscriminado, com aquele farmacêutico que vende, com aquele médico que quebra um galho, né? Às vezes nem é um especialista da área da psiquiatria e medica, e continua, e vai, e esse remedinho em casa. Lógico, essa criança vê que mamãe, papai, vovó, seja lá quem for de dentro de casa, toma um remedinho todo dia antes de dormir. Né? E às vezes fala no telefone, tá lá conversando com os amigos e fala, então, meu remédio de depressão, eu melhorei a minha tristeza com meu remédio de depressão, a minha ansiedade. A criança tá plugada, gente. Ela é uma antena parabólica, ela tá percebendo, o adolescente está vendo isso e vai lá e toma. E se um comprimidinho tira uma tristezazinha, uma caixa de comprimidinho tira uma grande tristeza. Só que se suicida, não é? Então, assim, observar bem como é que a gente retém e guarda os nossos remédios em casa, tá? Isso é um alerta também. Continuando, né? Olha só, isso é uma coisa importante para a gente observar. A total consciência sobre a morte se consolida apenas por volta dos 12 anos. Antes dos 12 anos, a criança não tem a noção plena do que é a morte. Não é? Nancy, mas ele passa pela evangelização, a gente ensina o que é desencarnar, que não, né? Não fica tudo, sabe, assim, não tem ainda aquela plena consciência de eu, especialmente do ponto de vista da minha morte, eu morrer, né? Papai faleceu, desencarnou, mamãe, né? Em alguns casos, vovós, né? Vovô, vovó, o tio, o amigo, a amiga, mas assim, foi embora, não voltou mais, mas a consciência plena disso só aos 12 anos, né? E por que eles tentam se matar? Isso é interessante a gente observar, né? É difícil aceitar que uma criança ou adolescente possa querer se matar. Mais difícil ainda é explicar por que os índices deste comportamento estão subindo. É bom a gente observar isso. Por que sobe? Vamos continuar aqui, que a gente ainda tem bastante slides, né? Mas é bom a gente observar o que acontece. Vamos lá, eu coloquei algumas hipóteses. O sentimento de abandono. Nossa, sentimento de abandono, gente, em casais que se separam, é um desespero. É um desespero por quê? Porque papai e mamãe vai ser papai e mamãe, ainda que não namorem mais, ainda que eles não estão mais com aquela criança, né, ali todo dia, ou ainda que eles dois não estejam mais juntos. E brigam, às vezes, usando a criança como bolinha, assim como se fosse uma bolinha de pebolim, né? Uma bolinha daqueles de snooki, né? Bate o taco, vai atingir o outro, bate outro taco e a criança fica ali sendo um joguete ali naquela coisa, na briga por o dinheiro da pensão, e a criança ouve aquilo. Nossa, aqui é um desespero. Desespero. E aí, assim, lógico que ela se sente abandonada, porque ela sai completamente da situação, do cenário, porque o cenário agora é só a briga mesmo, né? A disputa judicial, bem difícil,
não é? Outra situação também muito negada na nossa sociedade, mas, ó, gente, o índice é altíssimo e é até assustador, não é? O índice de abusos sexuais, né? Abusos físicos, crianças que apanham, são espancadas dentro do lar, não é? E às vezes a criança fica com tanta culpa, porque ela sempre acha. Criança pequena, gente, até uns 8, 9 anos, ela sempre acha que o problema é ela. É comigo. A mamãe não gosta de mim. Por quê? Porque eu não sou bom o suficiente. O papai também não vem me ver. Ele separou da mamãe, mas ele também não vem me ver. Me pega de 15 em 15 dias e fica 2 horas comigo. Vai lá no McDonald's, paga um lanche, fica no celular enquanto eu tomo meu lanche, depois me despeja lá na portaria do prédio, ou em algum lugar onde eu possa ser acolhido pela minha avó, por quem quer que seja, pela minha mãe, pela avó paterna que fica às vezes. Então, gente, olha, é assustador o nível de abandono. A gente fala essas coisas, parece que é uma coisa assim, de chover no molhado, porque a gente precisa olhar para isso, tá? Continuando, gente, o total consciência sobre a morte, a gente já viu, não é? E a questão também, não é? Que é muito importante, a gente já terminou de falar agora, a desorganização familiar pode levar a criança a atitudes extremas de desesperança, né, em relação ao próprio futuro, ela não tem esperança, né? Fatores que aparecem como motivadores. De repente a criança vê esse casal brigando, que é o pai, que é a mãe. O pai deveria ser o protetor dela e ameaça a mamãe. Ou ameaça a gente, se ele às vezes tem hábito de bebida, não é? Então, assim, vamos observar. Essa criança, assim, a vida dela não tem graça, fica tudo difícil. Às vezes tem criança, às vezes eu tenho paciente professora que tem me dito, Nancy, eu precisei chamar, né, na aula do Zoom, na aula do Google Meet, eu precisei chamar a criança, porque eu vi que o nível de tristeza era muito grande, precisei chamar para uma conversa particular, e a criança está numa depressão por conta dessa pandemia terrível, e diz, professora, a minha vida não tem mais graça. Eu ouvi isso de uma professora essa semana. Professora, criança de 8 anos, hein, gente? A minha vida não tem mais graça. E aí, a professora virou para o aluno e disse, mas o que é que aconteceu? Escola particular. Professora, eu estou com muita saudade de você e dos meus colegas, e a minha vida só era legal quando eu ia para a escola, porque aqui é muito difícil. Onde ela está? Dentro de casa. Não é? Olhar para isso é triste. Vamos lá para o Livro dos Espíritos, o que é, né? Que o Kardec fala na infância, especialmente na adolescência, é que o espírito se modifica. Voltando lá, né? E especialmente na adolescência é que o espírito se modifica. O que o Kardec fala? Não foi, todavia, pela criança que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Então, a criança, a inocência, não é porque o espírito precisa passar por isso. Olha lá que o espírito responde, né? Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor o espírito necessita pela fraqueza que o caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e da assistência dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre mesclados com matizes que a primeira infância manteve oculto. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. Explicando melhor, gente, por que nasce, né? A gente nasce assim com uma total dependência do adulto. Aliás, nós somos um animal que nascemos, né? Renascemos aqui no planeta, uma dependência absurda, né, de quem venha a nos cuidar. Se deixar a gente desencarna, não é? Se ninguém vier cuidar. Agora, sim, os outros animaizinhos são um pouquinho mais independentes, né? Tem uns que são bastante independentes. Agora, por que acontece isso? O Espírito deixa muito claro no Livro dos Espíritos. É para que desperte na gente, os pais, aquela ternura e aquela coisa que a gente tem quando a gente vê alguém necessitado. A maioria de nós, né? Algumas pessoas não, são mais egoístas, mas a maioria de nós, a gente vai lá e quer cuidar, quer ajudar alguém que esteja necessitando. Ainda mais quando é um filho que
veio, chegou com todo aquele amor que a gente, de repente, brota do nosso coração por aquele ser. E aí, esse período é importantíssimo. Agora, olha assim, eu me chamei a atenção, por isso que eu negritei aí em azul, não é? Alguns pais acreditam que depois de 15 anos, já está grande, agora se vira, meu. Vai lá, faz tudo por você, não é? Eu dou o dinheiro do Uber, você se vira, volta a hora que você quiser para casa, estou dando liberdade. Vamos lá, vamos parar para pensar, tá? Continuando aqui, olha lá o que acontece. Que grave, não é? O uso cada vez mais precoce de álcool e drogas, um desses gatilhos rápidos para o suicídio de crianças e adolescentes. O álcool e a droga provocam dano no sistema nervoso central e causam depressão, o que gera essa consequência. E é incrível como os adolescentes, não só adolescentes, não é? Jovens, não é? Eu mesmo atendo jovem que fala para mim, assim, mas eu tenho um uso fortuito de maconha. A maconha é aquela coisa assim que me deixa relaxada, não sei o que. A pessoa está numa depressão, veio tratar e não consegue enxergar que a criatura está numa depressão, por quê? Faz 5, 6 anos que eu uso maconha aí, 3 vezes por semana, mas eu não sou viciado, eu posso deixar, e deixa então amanhã. Não vai sentir falta? Tem certeza? Não, mas é porque esse negócio me relaxa, eu me convenço de que isso realmente é verde, é uma erva. Não. Olha, gente, quanta falácia, né? Eu fico olhando e falo, meu Deus, não é? Agora sim, causa depressão, sim e sim. Lógico que sim, como o álcool também no decorrer da situação causa depressão do uso. Agora, imagina num cérebro que ainda não está completamente formado. Meu Deus, é uma devastação. E aí, ele deixa muito claro, não é? O psiquiatra que escreveu isso daqui. É um gatilho. É um gatilho. O álcool e as drogas é um gatilho incrível que vai disparar e a criatura vai para o suicídio, tá? Continuando, gente. Olha, outro elemento que contribui, né, para o suicídio de crianças e adolescentes é o seu acesso fácil, instantâneo e detalhado a qualquer tipo de informação propiciado pela web. Essa internet aberta na mão de crianças e adolescentes, eu olho e falo, meu Deus. Sem um pingo de cerceamento, muitas vezes. Por quê? Porque o pai e a mãe não têm tempo, e quem está ali em casa, às vezes uma babá, uma pessoa, né, um auxiliado lá, está ali, né, tem roupa para lavar, roupa para passar, e comida para fazer, e limpa ali, limpa aqui, aquela criança fica ali depois do horário da escola, plugada no tablet, e vê coisas que a criança não tem nem condição de discernir o que é aquilo, né? Há poucos anos, adolescentes brasileiros tiveram suicídio assistido, incentivado via internet, todo mundo lembra, aquela coisa horrorosa, né? Em 2017, um suposto pacto de suicídio feito por meio de redes sociais levou a 2 mortes e 6 casos de automutilação, crianças se cortando, entendeu? Se cortando porque achava que aquilo era um comando. E na cabeça da criança aquilo é um comando mesmo, se não tem um comando afetuoso na minha vida, tá? Então, mamães que vão trabalhar, saem de casa às 7 horas da manhã, vê a criança dali a 12 horas. Não telefona. Imagina, às vezes nem pega o telefone para falar com a criança no redor do dia. Oi, querido, como é que tá? Mamãe tá com saudade. Coisa tão simples, gente. 10 minutinhos. Mamãe tá com saudade. A criança já fica toda feliz. Ouviu a voz da mamãe. Ela se importa comigo. Ou papai. Não é? Então, são essas situações que estão causando, né? Casos conhecidos, né? A gente sabe que crianças e adolescentes são muito mais suscetíveis de qualquer informação, tá? Dados mostram que muitas das tentativas são feitas por quem conhece outra pessoa que já tentou se matar, seja na família ou na escola. Então, tem casos que a criança ouviu falar que o pai, a mãe, sei lá quem, se matou. A criança pergunta e fica sabendo detalhes. Pronto, né? Quando o suicídio acontece, há um risco considerável de que o outro venha a ocorrer não muito tempo depois, na mesma família, ou na mesma escola, ou na mesma comunidade. Isso é muito sério. Então, quando acontece, não adianta também abafar, mas vamos sentar e conversar com essa criança. Aconteceu um caso desse, triste demais, né? Chama para oração. Gente, nós somos espíritas, não é? Então, a bênção de Deus é que nós temos o conhecimento
de que a oração é o nosso grande socorro, é o nosso grande remédio, o nosso antídoto para que a gente não entre nesses processos que essa humanidade está toda aí, as coisas todas, né? Infelizmente. Nós temos o Evangelho do Cristo, então é chamar, é orar juntos, né? Casos assim, que alguém me contou em consulta, terrível, porque uma pessoa se atirou do meu prédio, justamente quando a gente estava ali em família, e aí foi aquele impacto danado, todo aquele impacto em todo aquele prédio, a minha criança ficou sabendo, os meus filhos ficaram sabendo, o que eu faço? Senta, conta e esclarece, né? Fala exatamente o que aconteceu e chama para a responsabilidade da vida. Fala de espiritismo, fala, olha, isso é muito grave, não em termos de ameaça, mas em termos de esclarecimento. Papai do céu, dependendo do tamanho da criança, Deus, não é? Ele nos deu a vida, é uma bênção, uma delícia, a vida é para enfrentar dificuldades. Essa pessoa, infelizmente, desistiu, vamos orar por ela, pedir a Jesus que abençoe. Tinha até espírita, uns anos atrás, eu ouvi uma coisa assim, meu Deus, não se deve orar pelo suicídio, pelos suicidas dentro do lar, que vai atrair a... Ai, gente, me poupe, não é? Nós devemos orar por qualquer drama humano, ó, cheio de drama humano, pelo traficante, pelo bandido, pelo corrupto, né, do político lá, do sei lá quem, o dirigente da nação. Vamos lá, né, orar por todas as pessoas. Caridade para com os criminosos, está lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Orações, capítulo 28. Por suicidas, por criminosos, por todo mundo. E é orar onde? Então eu vou lá na igreja, lá na casa espírita, não vou poder orar dentro de casa? Aconteceu um caso, você sabe disso, chama a criança para esclarecer. Conversa, explica claramente, para que ela possa saber o que está acontecendo, até porque as crianças hoje estão bastante inteligentes, né? E plugadas, tá bom? Continuando, gente. Outra coisa muito grave, eu tive um caso de um jovem que eu atendi há mais de 20 anos atrás, ele teve 14 tentativas de suicídio. A última foi quando ele veio, e depois ficou 3 anos comigo, 3, 4 anos, por esta questão. Graças a Deus, hoje é um homem brilhante, né? Tem 20 anos atrás que eu atendi, ele era adolescente naquela época, não é? Ficou 21 dias de UTI, viu, gente, por causa dessa situação. Crise na definição da identidade sexual, muitas vezes pode levar ao suicídio, especialmente em famílias com rígidos valores socioculturais. Pelo amor de Deus, a gente vai amar menos? Ai, gente, quanta tolice, não é? Mas precisa de apoio. Ele precisa de ajuda, ela precisa de ajuda, tá? E precisa de aconchego. Você é meu filho, é minha filha. Tudo bem, não é? Nosso amor é muito mais do que a questão da sua identidade sexual. Tá? Mas muitos e muitos adolescentes se suicidam por causa disso. Outra coisa, gestação precoce, não é? Meninas tentam abortar, e hoje está uma barbaridade, porque entrou na internet, gente, fica sabendo os métodos, o passo a passo, mandou o cartão de crédito ali, recebe o remédio em casa. Uma loucura. Uma coisa assim que eu não... é dantesco. O nível de agressão é dantesco. Então, olha, elas tentam abortar, muitas vezes com essas medicações horrorosas que estão por aí, né? E muitas vezes provocam a morte, sim, por esse motivo, no uso de automedicação de substâncias terríveis. E elas se matam. Às vezes não é um suicídio consciente, elas não queriam se matar, elas não queriam aquela gestação. Por quê? Quase sempre porque elas morrem de medo, não têm apoio. Né? E a gente sabe que o aborto, do ponto de vista do espiritismo, é algo bastante triste e que a gente tem que combater entre nós. Não é? Vamos lá. Apoiar a menina adolescente grávida, não é? É seu neto ou sua neta. Não é? Vamos lá, que está chegando. Outra situação também, quadro de depressão, já falei bastante, né? Os adolescentes têm dificuldade em lidar com a depressão, podem reagir com raiva e agressividade. Aliás, gente, depressão em adolescência é diferente de depressão em adultos. A expressão não é só ficar trancado no quarto chorando, não quer comer, não dorme direito, está muito triste. Não. Muitas vezes uma agressividade incontida, que aquela criatura está transbordando raiva e agressividade. É depressão. Precisa de ajuda. Alterações de conduta, agressividade, desmotivação para aulas, né? Piorar o desempenho escolar,
dormir demais ou muito pouco, comer muito ou quase nada e isolar-se. Comportamentos que devem ser acompanhados de perto, tá? Vamos observar tudo isso acontecendo. Vamos correr para a gente dar tempo aí de trazer o nosso conteúdo todo que a gente preparou para vocês. Outra coisa importante para a gente observar, né? Agora a gente vai passar para o que fazer, o que eu faço diante de tudo isso? Não sei se você está falando aí, eu já estou aqui desesperado. O que eu faço? Olha lá, cuidado, gente. Com o uso de medicação constante desde a primeira infância. Então, quem tem filhinhos pequenininhos, a criança doeu um pouquinho, pôs remédio, doeu o outro, pôs remédio. A criança não cria capacidade de lidar com frustração, não é? A dor faz parte. Ai, mamãe, tô com dor de cabeça. Ai, toma lá um Tilenol. Ai, mamãe, tô com isso, não sei o quê, não sei o quê. Em um curativo imenso, não vamos banalizar, mas também não vamos aumentar os sintomas, né? E deixar também tão evidente aquele sofrimento físico. Não, ele aguenta, né? Dá um placebozinho, um remedinho lá de água com açúcar. Quantas vezes ele só quer um colo? Ou ela só quer um colo? Presta atenção, né? Nos adolescentes, uma atitude não julgadora. Presta atenção. O que está acontecendo com ele ou com ela? Não é? Outra coisa também, vamos observar, gente, como que de repente, às vezes a gente não percebe, mas a gente precisa descobrir como agir, né? Como é que a gente vai agir? Tem jeito. Primeira coisa, tem lá. Observe os sintomas de depressão, tá? Apatia pouco usual, letargia, falta de apetite, aquilo que eu já disse também, insônia persistente, ansiedade ou angústia permanente, né? Abuso de álcool, droga ou remédios, não é? Prestar atenção como é que está o consumo de cervejinha da sua querida, do seu filho, porque ninguém começa cheirando cocaína, viu, gente? Vou dar uma notícia para vocês. Ninguém começa já buscando papelote de cocaína lá na biqueira. É a latinha de cerveja. Primeiro passo, tá? Dificuldades de relacionamento e integração. Dizer adeus como se não fossem mais ser vistos, né? Quantas adolescentes ficam assim se despedindo, parece que está indo embora. Presta atenção. Ai, mãe, se um dia não estiver mais aqui, opa, como assim? Né? Olha, desenvolve, né, os pais, escuta atenta sobre seus problemas e angústias. Às vezes, para o adulto está cheio de coisa lá na empresa, ouve o que é as coisas dela, as coisas dele, tá? Ressalte a esperança na possibilidade de melhora pela psicoterapia ou pela medicação antidepressiva. Aquele jovem, aquela jovem que, sabe, assim, tá efetivamente numa depressão, num processo difícil, busca uma ajuda profissional, não é? Uma ajuda na casa espírita, de graça, gente. Passa no atendimento fraterno, toma o passe, daqui a pouco vai voltar se Deus quiser, não é? Olha lá, sua melhora inicial, olha, isso é muito importante. Sua melhora inicial no meio do tratamento não descarta a hipótese do suicídio. Pelo contrário, em alguns casos, eles buscam a morte no momento da melhora. Não tenha preconceito com internação, caso especialistas recomendem. Especialmente jovem com uso já de droga, né? Se o especialista, o psicólogo ou psiquiatra pediu para internar, interna. Tá correndo risco. E olha, o boicote à psicoterapia é um dos sintomas que mostra que vai voltar ao uso ou à depressão. Tá? A depressão começa de novo a cair como uma nuvem, a pessoa deixa o tratamento. É muito comum. Tá? Fique atento aos riscos da internet, mantenha-se vigilante em relação aos sites frequentados. Observa que site que esse adolescente está entrando. Vai lá, dê o histórico, não é? Comum buscarem na internet forma de se aliviar e acabam encontrando pessoas tão ou mais doentes ou grupos anônimos que estimulam o suicídio. Hoje, gente, até isso existe. Tá? Nancy do céu, tem grupo que estimula o suicídio? Sim. Tá? Tem sites ilícitos que estimulam coisas horríveis. Não passam pelo Google, não passa pela... Nossa, gente, tem coisa aí que é bom que todo mundo pesquise para poder saber. Coisas assim, que é período de transição planetária, tá? Mas a gente vai encerrar com Kardec, a gente começou com Kardec, a gente encerra com Kardec. Kardec
no Livro dos Espíritos, né, deixa muito claro por que está acontecendo isso tudo no planeta. Como assim? Olha lá, o Livro dos Espíritos dá a resposta. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? Quer dizer, qual que está na raiz de todos os vícios, de todas as dificuldades, tudo isso que a gente vive, o que está lá no fundo, não é? Quem quiser, desde essa vida, se aproximar da perfeição moral, deve retirar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Egoísmo. Incompatível com a justiça, o amor e a caridade. É aí. Tudo isso que eu falei para vocês aí em 55 minutos, 50 minutos, vai. Qual é a raiz? Egoísmo, tá? E a gente finaliza aqui com essa coisa do Kardec aqui, já deixando muito claro para a gente, tá? Que é na infância mesmo, né? Que o espírito se modifica. A gente já olhou isso, né? Os espíritos se aperfeiçoam na adolescência, nem vou ler, né? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A gente está aqui para se melhorar, gente. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está lutando para vencer o quê? O egoísmo, tá? Então, Deus estabeleceu essa necessidade para a gente, de uma encarnação que se perpetue, que continue até que a gente se torne um completista, termine a nossa encarnação, se Deus quiser, tá bom? E vamos lá, o próximo, né? Kardec diz o seguinte, assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, assim, que os nossos adolescentes, que as nossas crianças tenham aconchego, suporte, sabe, para que elas continuem conosco e se tornem os cidadãos que vão modificar esse mundo. A gente está tentando transformar, mas eles com certeza vão conseguir melhor se a gente instrumentalizar cada um deles, tá bom, gente? Muita paz. Obrigada aí. E aí, o Rony pediu que eu terminasse com uma prece, fazer a nossa oração, não é, Rony? Vamos. Então vamos assim. Rony vai tocar o violãozinho dele. A gente vai rogar a Jesus. Fechando os nossos olhos, cada um que estiver aí no seu lar, que possa assim respirar fundo. E que todos juntos possamos elevar o nosso sentimento até Jesus. Mestre querido, que o Senhor possa entrar no nosso lar nesse instante. Que possamos mentalmente abrir a porta da sala, para que o Senhor adentre o nosso lar. E que dentro do nosso lar, Senhor, o Senhor abrace carinhosamente todas as pessoas que residimos no nosso lar, todos juntos. Que o Senhor possa abraçar e que possamos sentir o seu coração de encontro ao nosso peito, Senhor. E com isso possamos ter as forças necessárias para continuar lutando e vencendo os nossos desafios. E com esse tema da tarde, Senhor, nós queremos também pedir, abrace as nossas crianças e os nossos adolescentes. Enche de luz, Senhor, o coração e a mente dessas criaturinhas que estão começando a reencarnação. Com certeza, todos eles com tarefas definidas, de melhoria, de progresso, individual e coletivo. Abençoa, Senhor Jesus, toda a humanidade terrestre, mas especialmente espalha o teu amor a partir do nosso lar, que se transforma agora num dínamo de luz, irradiando para todos os vizinhos o teu amor, Senhor Jesus. E rogando ao teu coração que, iluminando o nosso lar, que ilumine todos os lares. Obrigada, Senhor Jesus, por esta tarde, por esses ensinamentos, e rogamos paz. Assim seja, graças a Deus.
Muito bom sempre. Tem perguntas? Não tem, bom, já que você perguntou, né, sobre perguntas, eu vou fazer uma aqui, tá? A gente tem vários comentários aqui, mas eu queria perguntar, aproveitando aí, dá tempo, né? Eu queria saber o quanto que a índole, a herança espiritual da criança interfere nesse processo todo, porque não são todas, né, que se matam, né, ou querem se Graças matar. a Deus. Então tem crianças aí felizes, né, porque é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né, porque essa palestra pode não fazer muito bem para os pais que estão, né, com dificuldades aí, porque pode ficar um peso, assim, grande, né. Então, e apesar também de todo o esforço, né, como a gente lê no Livro dos Espíritos, né, o que acontece? Que apesar de tudo que eles fazem, ainda dá tudo errado. Né, e aí, né? Sabe, Rony, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, eu não estou lembrada do capítulo que é, mas ele fala, acho que é o quarto capítulo, né? Não poderei ver o reino do céu se não nascer de novo, exatamente. E ali ele fala, né, que de repente existem espíritos que reencarnam depois de fazer uma avaliação, né, da última encarnação, eles decidem reencarnar. E decide o espírito, às vezes, reencarnar no seio daqueles que ele feriu, que ele magoou, que ele prejudicou, não é? É um comentário do Kardec, o Kardec deixa muito claro, né, que ali, né, vai depender do quê? Do esforço desse espírito. Então, é lógico que a gente sabe que na fase infantil tem toda uma possibilidade da gente mudar o caráter da criança, melhorar o caráter da criança. Só que você lembrou bem, né? Desculpa aí, pessoal, não tinha interesse nenhum, né? De deixar ninguém se sentindo culpado. Eu só gosto muito de chamar a responsabilidade, porque não dá para a gente também negligenciar uma tarefa tão importante, não é? Agora, ao mesmo tempo, tem espíritos que vêm e às vezes ele é suicida de vidas passadas. Ele vem com compulsão ao suicídio. Isso também acontece, né? Então ele vem querendo novamente se matar, novamente se matar. O livro Chico de Francisco, uma historinha rapidinho que não é uma historinha, um caso, chegou uma mulher com uma criança no colo e falando para o Chico, Chico, olha meu filho, essa minha criança nasceu surda, muda e com deficiência intelectual, não é? E agora, Chico, os médicos estão querendo amputar a perna dele, né? Desse meu filhinho, ele tem 5 anos. Eu estou muito angustiada. Aí o Chico olhou, o Emmanuel apareceu e falou assim para o Chico: fala para nossa irmã que esse nosso irmãozinho, nas últimas 5 encarnações, se suicidou. E ele pediu para vir surdo, mudo e cego. Surdo, mudo e cego nessa encarnação. Não era deficiente intelectual, surdo, mudo e cego. Inteligente. Ele veio surdo, mudo e cego. Só que ele sente que perto da casa dele tem um rio, um riacho. E aí, tanto ele quanto aqueles espíritos que o perseguem estão loucos para levá-lo e para ele ir até o rio e, ó, se matar de novo dentro do rio. Então, os médicos têm razão. Ele está com uma doença nas pernas, ele vai precisar da amputação. Então, gente, assim, a doutrina espírita tem ensinamentos fortes, né? E esse é um ensinamento forte. A gente falar, meu Deus, Nancy, é um castigo? Não. É um cerceamento, é uma cerca. Porque Deus é pedagogo, ele quer que a gente melhore. Não é? Então, às vezes, pai e mãe que percebe que a criança tem depressão, está muito mal, tenta sim um tratamento, né? Tenta o adolescente fazer tratamento, tenta melhorar, só que vai depender do livre-arbítrio dele, né? Quando não tem jeito, não tem jeito. A pessoa decidiu por isso, paciência, não é? Aí a gente vai, eu sei que deve ser uma coisa terrível demais ter um filho que se suicidou, eu nem imagino o tamanho da dor, né? Mas é uma escolha dele. Se pai e mãe fizeram de tudo, o Evangelho, nesse capítulo lindo demais, né? Que ele fala lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, se os pais fizeram de tudo, e mesmo assim ele se perdeu, é com ele.
são filhos de Deus. Lembra do poema do Khalil Gibran, né? Eles vêm através de vós, mas eles não vêm de vós. Excelente. Tá? Excelente. E quando a gente, como é que a gente vai saber que acabaram os recursos, né? Nunca dá para saber. Não Olha, dá. gente, Então, a palestra do Divaldo, da Santa Mônica, para mim é uma das palestras mais lindas do Divaldo. A Santa Mônica, ela orou pelo Santo Agostinho, Santa Mônica, mãe do Agostinho. O Agostinho era da pá virada, ele era muito difícil. O pai dele era terrível. E aí, né, Agostinho de Lipoma, né? E aí, de repente, que depois se tornou católico, se converteu ao cristianismo, se tornou católico e hoje é o que é, né? Tem uma participação linda aí, ele é da Pleiade dos Espíritos, da Falange do Espírito da Verdade, né? Dos que trazem belíssimas lições, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Agostinho, gente, vocês pegam a história do Agostinho, vai lá, lê, vocês verem. E a Santa Mônica, ela orou, se não me engano, 22 ou 28 anos. Todos os dias pelo filho, ela orava, não sei o quê. Assim que ele se converteu, que ele começou a valorizá-la, começou tudo, ela, foi embora, desencarnou. Né? Então, assim, ela cumpriu a missão dela. Então, quem ainda não orou 28 anos pelo filhinho, começa hoje. 28 né? anos. Muito bom. 28 anos. Vai Acho que é esse inspiração. número, eu não sei. Eu sei que foram muitos anos. Quando eu assisti a palestra, eu fui ler a história do Santo Agostinho. Confissões é o livro que ele conta a história dele, né? Ele mesmo faz uma autobiografia. E bem rigorosa. Ele fala dele assim como tendo sido, meu Deus. Era um cara devasso, arranjou uma mulher bem do nível que ele estava, teve filho. Olha, gente, antes de ser Santo Agostinho, ele não foi fraco. Realmente isso acaba sendo até inspirador, né? Porque, como tantos outros personagens que a gente conhece, né? Que a gente jamais diria que se modificariam e se modificaram, né? E por que não nós, né? Por que não, né? Por que não nós, né? Levanta a mão quem precisa se modificar ainda, né? Muito bom. Realmente a gente pode estar difícil, né, para muita gente, realmente está, mas o lado bom é a gente ter tanto conhecimento, tanta informação e principalmente a meta, que é ficar bem. Então ninguém está com dificuldade porque vai falhar. Isso não está na lista da vida de ninguém. É para a gente se esforçar mesmo. E por isso talvez tenha incomodado, a gente viu comentários aqui, né? Por isso essa minha pergunta também, porque realmente pode estar difícil, né? E só que a nossa tarefa é persistir. E se temos uma tarefa difícil nas mãos, pela lógica, é porque a gente pode chegar até o fim dela. Sim. É pela lógica, é porque Deus nos julga competentes para o tamanho do desafio que a vida nos traz, não é? E aí a gente tem que dar graças a Deus. Em tudo dei graças, diz o apóstolo Paulo, porque tudo contribui para aquele que, né, para a felicidade, para o bem-estar daquele que ama o Senhor. Então, obrigada, meu Deus, por esse desafio. Tá difícil. Obrigada, meu Deus. Em tudo dei graças. Obrigado. É isso. Obrigado a todos também. Obrigado a você, Nancy. Realmente. Obrigada, eu que agradeço. Grandes informações. Foi realmente muito bom. Enfim, nós estamos aí para ajudar, né?